Olá, seja muito bem-vindo ao novo episódio do Bicho Papinha. Hoje o episódio Leite Materno depois de 1 ano de idade. A gente quer desmistificar aquela ideia que depois de 1 ano não precisa amamentar, que não, a mãe já pode parar, que ela já fez a função dela. Isso é tão frequente no nosso dia a dia de pediatra, a gente recebe muito esse questionamento. Ou às vezes já chega assim, doutora Denise, na minha cabeça eu vou amamentar só 1 ano, tá? Ok? Então, por isso que a gente quis gravar esse podcast, porque se vocês tiver a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento, talvez você vai refletir nessa sua ideia de parar com 1 ano de idade. Então, para isso, a doutora Juliana Nardelli é a nossa convidada especial e ela tem uma experiência muito grande nesse conteúdo de aleitamento materno. São várias formações dela, então isso vai ajudar muita gente a trazer informação de conteúdo para você que é ouvinte do Bicho Papinha. Eu sou Denise Brasileiro, sou pediatra, nutróloga e hoje vou conduzir essa entrevista, esse bate-papo bem descontraído aqui com a doutora Juliana. Ei, Ju, tudo bem? Tudo bem, doutora Denise. Muito obrigada pelo convite. Falar de leite materno para mim, até aquece meu coração, sabia? Eu amo falar sobre esse assunto. A gente fica feliz demais, né? Nossa, e porque ainda, como você falou, tem muita coisa que é falado de forma tortuosa, trazendo muitas dúvidas para as mães e até mesmo tomadas de decisões precipitadas. Então, muito obrigada por ter me chamado para falar desse assunto. E eu sou lactante de um bebê com mais de 1 ano. Aí, ó, tá Olha vendo? Aí, ó. Então, você vai falar na prática. Na prática, o que acontece, né? Doutora, acho que o leite materno, a gente não precisa nem ficar rasgando seda para ele, né? Acho que tá todo mundo careca de saber o quanto ele é um líquido vivo, com tantos benefícios e que não tem nenhum substituto 100% idêntico que alguém possa ter copiado, né? Porque ele realmente é um líquido vivo. Eu acho que as mães, elas não têm dúvidas sobre o benefício dele até 1 ano, como você falou. Muitas mães vêm com esse planejamento. Eu vou amamentar até 1 ano, daí tá bom, daí deu. A gente escuta isso, né? E de fato, doutora Denise, amamentar é uma resiliência, é uma entrega. Não é fácil. Não. Não. Eu não tinha nem ideia de não estava metendo no dia que eu comecei com esse negócio. Eu sempre quis amamentar, mas eu não sabia o quanto era realmente uma doação de nós, como mulheres, como mães, como profissionais também, porque acaba interferindo na nossa rotina profissional. E sustentá-lo até além de 1 ano, é algo que também exige coragem e disciplina para muitas mães, eu vejo, na prática, né? Quando a mãe tem um bebê de 1 ano, já cresceu, já tá comendo tudo, tá tudo bem, agora eu vou dar logo uma mamadeira. É o que eu escuto, você deve ouvir também, né? Muito. Vamos logo dar uma mamadeira, ele já tá grande, esse menino não precisa ficar agarrado no peito. Gente, o leite materno, ele vai ter benefício até o último dia que você for amamentar. Até o último dia. Aí, claro que a gente tem que pontuar que o leite materno é o principal alimento de uma criança até 1 ano de vida. Depois, ele não é mais o principal. Ele continua sendo muito importante, mas ele não é mais o principal. E aí que eu acho que entra a nossa discussão também. Para a gente alertar o que acontece quando esse aleitamento materno, depois de 1 ano, está sendo feito de uma maneira não correta. O que é o não correto? É aquele menino que mama o dia inteiro. Isso. Ele não aceita outro tipo de alimento, se aceita são determinados grupos de alimentos, uma quantidade muito pequenininha. Aquela criança que totalmente dependente da mãe, grudada o dia inteiro. Ela não pode brincar 1 minuto se ela não largar da mãe. E aí mora um outro perigo. Nós, pediatras, todo pediatra tem um caso assim para contar. Daquela criança que tem aleitamento materno,
depois de um ano, dessa maneira que eu estou contando para vocês, e que busca a nossa avaliação quando a gente vai olhar, essa criança começou a não ganhar o peso, não ganhar estatura, apresentar alterações muito importantes de deficiências de micronutrientes nos exames laboratoriais, adoecendo demais porque está faltando esses micronutrientes e com problemas relacionados a relacionamentos. São aquela criança que chora muito. Por que acontece isso? Doutora, a gente abriria o leque... Aqui a gente está para defender o leite materno, né? Mas com parcimônia, é isso que você falou. Sim. Ele sempre vai trazer benefício. Porém, após um ano, a principal fonte nutricional da criança é a comida. Isso tem que ficar muito claro para a mãe. Muitos bebês, eles realmente, já na introdução alimentar aos 6 meses, eles preferem ainda o seio do que a comida, natural. O processo chama introdução alimentar porque é uma introdução a essa vida nova. A gente sabe que isso acontece. Mas progressivamente, conforme os meses vão passando, esse bebê deve se tornar apto a comer comida. Até um ano, tá ok esse bebê consumir mais o leite materno. Mas ainda assim, eu falo para as mães que quando estiver próximo ali a 11 meses, 12 meses, esse bebê já tem que estar numa proporção de comida muito maior. Assim, pelo menos um meio a meio tem que estar ali, né? Assim, muita comida. Para depois de um ano, ele inverter total e deixar essa proporção mais ou menos 70% de alimentação e 30% de leite materno, ou 80-20. Quando esse bebê mama demais, a gente tem que olhar toda para essa família, né? E até para a boca dessa criança, para ver o que acontece. Essa criança, ela mama muito e não quer comer, porque ela não consegue comer, porque a gente também tem esses bebês no consultório. Que aí não é necessariamente uma questão afetiva, emocional, é uma questão biomecânica, mastigatória. E isso acontece, né, doutora? A gente vê. Uma criança que já evolui mal ou de forma não satisfatória na introdução alimentar, não consegue comer. E ele sente fome. E aí a mãe faz o quê? Dá o peito, claro. E aí passa de um ano, esse bebê continua não sendo apto a comer. Essa criança precisa muito de uma avaliação com fono para ver se ele está apto a mastigar. A gente não pode nunca negligenciar isso como pediatras. Não apontar apenas e falar, tem alguma coisa nessa família, alguma questão emocional. Não, porque pode ser uma questão biomecânica. A gente tem que ver. E além disso, tem essas questões emocionais. A gente tem que olhar para todo esse cenário familiar. O que está acontecendo dentro dessa casa? Quem cuida dessa criança? É sua mãe? Essa mãe é solteira? Essa mãe tem rede de apoio? Essa criança vai para a escola? O que está acontecendo na dinâmica da família? Infelizmente, a gente vê que as perfis de mães hiperprotetoras, muitas vezes, elas oferecem o peito para o bebê, porque o peito ele não é só alimento. Muito mais que isso, né? Ele é acalento, ele é afeto, ele é muitas outras coisas. E às vezes a mãe, ela realmente oferece o seio em momentos que deveriam ser as refeições principais, porque essa criança não tá dormindo direito, tá mais chorosa, é uma criança que tem uma relação ruim com a comida, então para não deixá-lo com fome, ela coloca. Mas muitas vezes a gente tem que olhar com carinho para essa mãe. Né, doutora? Porque assim, muitas vezes ela não percebe o que está acontecendo. Eu tive alguns casos no consultório que me marcaram muito, de bebês que aconteceu exatamente essa história, que comiam muito pouco, passou de um ano, bebê de 1 ano e meio, bebê de 2 anos, que é praticamente só peito. Ele até aceita uma variedade, mas uma quantidade mínima. Pequenininha. É um pedacinho de banana. Quando eu falo, mãe, ele come bem, e às vezes tem essa questão da percepção sobre o comer bem, né? Que o comer bem para a mãe, muitas vezes, é a diversidade, não a quantidade. Então, assim, ele come bem? Isso é muito genérico, né? Ela fala, sim, ele come bem. Daí você pede para quantificar. Ele come, eu pergunto, ele come a banana inteira? Não, ele come a ponta da banana. Uma criança de 1 ano e meio come só a ponta da banana, isso não é comer bem. Ele come arroz e feijão? Come. Quanto que ele come de arroz e feijão? 1 colher de sopa de cada um. Isso não é comer bem. Então, a gente precisa quantificar e entender a percepção que essa mãe tem em relação à comida. Porque se ela tem uma percepção distorcida, ela não vai perceber.
a gente precisa, claro, tomar muito cuidado para as famílias não entenderem que a gente não está apoiando o aleitamento, porque não é isso. Pelo contrário, né? Pelo contrário. A gente está organizando, porque aí essa família vai conseguir amamentar entre 1 e 2 anos, às vezes um pouquinho mais, e bem, né? Sem sofrer, porque a Sem mãe também sofrer. passa a sofrer muitas Passa a vezes. sofrer demais. Você imagina com um menino de 2 anos, só no peito o dia inteiro, sem ela ter uma liberdade. Eu sei, porque é um amamento. Assim, o meu filho mama bastante, mas ele come. Assim, infinitamente mais. É incomparável. É engraçado porque até 1 ano, eu extraía o leite para ir trabalhar. Eu faço o ritmo de ordenha para ele. E depois que ele fez 1 aninho, eu continuei extraindo. E aí, eu fiz uma reflexão recente, agora está de férias, e eu não tô mais extraindo. Eu falei, agora que eu voltar, eu vou continuar extraindo. Do ponto de vista nutricional, não preciso mais fazer isso, né? Porque ele mama de manhã. E mama de E noite. mama de noite. E de dia ele fica muito bem com a comida. Mas eu acho que é muito mais pra acalmar o coração da mãe, sabe? Assim, eu vou ver o que eu vou fazer. Mas ele não precisaria. Porque mamar 2 vezes ao dia pra um bebê da idade dele tem... Excelente. Excelente. E ele mama bem, ele mama muito. Então, assim, ele mama muito bem, mas ele come infinitamente melhor. E a criança precisa estar satisfeita com a comida também. Isso que eu sempre alerto as mães. Terminou de almoçar e pediu peito? Opa! O que tá acontecendo aí? Terminou de almoçar e pediu peito, ou ele não comeu, ou ele criou realmente uma relação De dependência emocional que a gente precisa avaliar com carinho. Então, assim, claro, um bebê pequeno, a introdução alimentar é uma coisa. Outra coisa é um bebê de 1 ano e meio, 2 anos. Manter o aleitamento para além de 1 ano é incrível. E eu me sinto extremamente privilegiada por estar nesse grupo hoje, porque minha primeira filha não conseguiu fazer isso. Ela desmamou antes. E foi uma frustração para mim. Hoje eu sou muito privilegiada, mas eu sei que isso me acalma, porque o meu filho tem essa questão equilibrada. Ele come muito, de tudo, variedade, quantidade, ele é um bebê que come muito bem. E eu sei que quanto mais tempo eu mantiver esse aleitamento de forma equilibrada, numa proporção muito maior de alimento e menor de leite materno, quanto mais tempo eu mantiver esse aleitamento, menor o risco de resistência insulínica, menor o risco de diabetes, menor o risco de hipertensão. Lembrando que, no meu caso específico, o meu bebê é fruto de um diabetes gestacional. Um bebê que nasceu muito grande, com mais de 4 quilos, que tem risco de desenvolver diabetes na vida adulta maior do que outras crianças que não teve. Então, o maior fator protetor para ele é o leite materno. E eu manter esse aleitamento por 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, vai trazer ainda mais proteção para ele em relação à resistência insulínica. Então, eu fico muito tranquila, porque tá equilibrado. Mas a gente precisa alertar as mães que o desequilíbrio pode trazer, sim, prejuízo nutricional. E as últimas referências científicas, porque tem muita gente estudando isso, graças a Deus. Porque com as novas tecnologias, eles fazem análises do leite materno e descobrem tantas componentes no leite materno que cada dia descobre mais um, e a gente vai ficando encantado e tentando até ver se consegue produzir alguma fórmula, algum alimento que se equipara ao leite materno. Não consegue. Mas eu acho que nunca a gente vai conseguir, porque cada hora descobre uma coisa nova. Mas o mais interessante que me impactou e até motivou para gravar esse podcast foram artigos recentes mostrando o potencial nutricional de um leite materno após 1 ano, como que é uma mágica de Deus mesmo. O organismo daquela mulher que está produzindo aquele leite depois de 1 ano, ele se adapta às necessidades nutricionais daquele bebê. Isso. Gente, isso é bonito demais. É incrível, né? É uma mágica da vida. Mas que ele entra nessa proporção que a doutora Juliana falou. Ele não vai ser exclusivo, ele não vai ser a maioria do alimento que aquela criança vai receber. Por quê? Adquirir hábitos alimentares acontece principalmente nos 2 primeiros anos de vida. E é uma janela muito importante de oportunidade, porque a criança está curiosa, ela vai ter uma abertura
abertura para aceitar alimentos novos, texturas novas, alimentos com características sensoriais diferentes. Só que mesmo ela estando aberta, ela apresenta comportamentos nutricionais que dificultam um pouco esse processo. E aquela família, naquele momento que tem outras coisas envolvidas, o cansaço, ela vai pelo que é mais prático. Eu também já fui. Então, a gente não está falando isso como uma crítica, a gente está mostrando o que acontece na vida real, que é o que a gente está falando aqui. E aí, assim, não quis comer, vai para o peito. Até para acalmar o coração, às vezes. Para acalmar o coração. Poxa, eu não vou deixar meu filho com fome. Né? E já tudo bem, a gente entende o coração da mãe. Mas ela precisa entender que aquele leite materno, apesar de ter inúmeros benefícios, ele vai estar adequado numa proporção de nutrientes infinitamente menor do que era antes de 1 ano. Ele adequa para a idade, como você falou. Adequa para a idade. A natureza entende que com 1 ano a criança come. Naquele 100 ml de um leite que é produzido depois de 1 ano, ele é completamente diferente de 100 ml de uma criança de 6 meses. Perfeito. Imagina, é um alimento vivo. Então, talvez, se ele mamar 50, equivale aos 100 dos 6 meses. Isso que a gente está querendo falar aqui para vocês. Que a gente tem que ter esse entendimento. E são muitas questões. Tem as questões comportamentais, tem a questão materna, tem a questão da criança. Mas a gente tem que procurar ajuda para você entender se aquilo realmente está sendo positivo para o seu filho. A gente não vai falar para desmamar. Pelo contrário, a gente vai organizar essa amamentação, essa rotina, para que essa criança receba. E agora eu quero falar uma coisa muito importante. E hoje de manhã eu recebo, assim, eu tenho 3 revistas de muito peso a nível mundial de nutrição, que me mandam, assim, agora de janeiro, hoje eu recebi das 3 revistas os principais artigos que foram publicados. E um artigo muito interessante que chama Checklist do Intestino. Eu achei muito interessante essa palavra, checklist. O que você tem que fazer um checklist do intestino de uma criança? Porque a gente sabe que a implantação da microbiota intestinal, que são aquelas bactérias, os vírus que vão se estabelecer no intestino daquele bebê, ele acontece nesse período dos 2 primeiros anos de vida, principalmente. E o que acontecer aquilo ali... impacta o resto da vida. O resto da vida. Depois você não consegue restabelecer e mudar aquilo. Você consegue, às vezes, dar um probiótico, ajustar, mas o que seria aquela microbiota que vai favorecer a saúde, acontece nesse período de ouro. Por isso que vocês escutam muito falar da gente toda hora, tá falando disso. E que esses alimentos complementares, em torno mais ou menos de 6 meses de idade para frente, eles vão ter um impacto, um peso, é um fator de muito peso para favorecer que bactérias que favorecem saúde sejam as que vão prevalecer nesse intestino. E que quanto mais alimentos diferentes dentro dessa categoria de alimentos de comida de verdade forem oferecidos, isso vai acontecer muito mais facilmente. E achei um termo muito interessante falando o seguinte, que essa microbiota no começo de vida, ela é pouco resiliente, ou seja, qualquer coisa mexe muito. Um antibiótico. Mexe muito. Então, que a gente tem que ter, a nossa arma é a comida. Isso. Então, se uma criança está só no leite materno, depois de 1 ano, e não está aceitando uma variedade, ou não está aprendendo, a gente vai dificultar um pouco esse amadurecimento. Isso. Sendo que o aleitamento materno tem vários fatores lá dentro, que são os oligosacarídeos do leite materno, tem muitos fatores que vão promover uma instalação saudável dessa microbiota, mas precisa também da comida. Exato. Olha que coisa interessante isso. Esse checklist isso. E aí no checklist, eles listaram 3 checklists. É o aporte de fibra, de uma maneira adequada, o aporte o não aporte de alimentos industrializados e o zerar do açúcar adicionado. Perfeito. O açúcar é um perigo, né? Olha que coisa.
Maravilhoso isso. Achei muito interessante isso. Então, a gente tem que ficar alerta. Hoje você raciocina nisso, né? Exatamente, exatamente. E é muito legal a gente falar disso, porque a gente escuta muito aquela frase, né, doutora Denise? Ah, mas o meu filho fez isso no primeiro ano de vida, ali até os 2 anos, e não morreu, né? A gente escuta tanto isso, né? Gente, não morreu, mas ainda bem, a intenção não era matar ninguém, não, né? Mas o que acontece? Hoje a gente vê adultos, e é muito legal a gente pontuar isso, eu falo muito isso no consultório. Adultos jovens com 30, 35, 40 anos, com hipertensão, com síndrome metabólica, e muitas vezes, claro que pode vir de uma vida com alterações, uma predisposição genética, mas é o que aconteceu lá atrás, uma criança que não foi amamentada, uma criança que recebeu biscoito com 1 ano e 2 meses, ou com antes disso ainda. Então, assim, tudo isso que a gente coloca nesse intestino, como você pontuou no checklist do intestino, impacta lá na frente. Só que as pessoas elas não fazem essa conexão, porque assim você não sabia disso até ontem. Não sabia. Coisa nova. Mas a É. gente sabe o quanto isso impacta. Por isso que É. a gente precisa ser, entre aspas, chato e seguir um checklist do intestino. Evitar ao máximo, ou preferencialmente zerar o açúcar até 2 anos. Isso não é modinha, que a gente escuta, isso aí, coitada menina. A gente escuta cada bobagem. Eu mesma, como mãe, escuto, coitadinha. Não, não é coitadinho, não. A gente sabe que isso tem um impacto lá na frente. É realmente equilibrar a alimentação, dar a comida de verdade para os nossos filhos, não seguir uma monotonia alimentar, que essa é uma outra coisa. Essa pessoa fala assim, eu como arroz, feijão e ovo todos os dias, uma comida ótima. Mas é todo dia? Todo dia. É todo dia mesmo? Coitado desse intestino. Essas suas bactérias estão passando fome. Então, a gente não pode cair na rotina. Arroz e feijão é maravilhoso, é a comida do brasileiro. E a gente sabe que é uma combinação perfeita do ponto de vista nutricional. Mas variar os legumes, os folhosos, variar as proteínas, tem que ter variação. A monotonia alimentar também atrapalha a microbiota, que vai impactar lá na frente. Então, e querendo ou não, se a gente mantém uma criança em aleitamento predominante após 1 ano, isso também não deixa de ser uma monotonia alimentar. É uma monotonia alimentar. Também. Apesar de ser leite materno, que é incrível, maravilhoso, essa criança precisa de muito mais do que leite materno após 1 ano. E a gente precisa apenas de ajustes, como você pontuou, doutora. Ajustar. Não é desmamar de jeito nenhum. Hoje não quer desmamar ninguém, nós não estamos falando A gente disso. quer que perpetue. Hoje, quando alguém me pergunta, você vai amamentar até quando? A minha resposta é, não sei. Até quando eu quiser e meu filho quiser. A hora que não fizer mais sentido, o meu objetivo é pelo menos até 2 anos. Se eu ver que 2 anos e meio ainda eu consigo levar, ele ainda terá benefício nessa proporção. Que fique claro. Numa proporção equilibrada, terá benefício. Terá benefício. Então, assim... gente, olha, falar de leite materno para mim, realmente... E aí, a gente quer também deixar claro o seguinte, que nós não estamos julgando uma mãe que, não, né? De jeito nenhum. Ninguém tem esse poder, gente. Não, Ninguém de jeito nenhum, tem esse poder. Pelo contrário, nós temos o papel de acolher e entender o que está acontecendo. E às vezes até orientar, porque às vezes não está acontecendo nada, é só falta de orientação mesmo. Porque a mãe entende que o leite materno é tão precioso e valioso que para ela, quanto mais melhor. Eu já tenho de mãe assim, que ela fala assim, sério mesmo que talvez seja o excesso de leite materno que está fazendo meu filho não ganhar peso? Sério mesmo. Nossa, mas eu desconhecia essa informação. Sim, mas seu filho já está grande. E foi só uma pequena orientação. Essa criança, a gente reduziu. Esse bebê, eu lembro muito bem, ele estava com 1 ano e 9 meses. Não ganhava nada de peso, mas era praticamente só leite materno. E ele mamava muito à noite. Muito, muito. Era um bebê que mamava demais. A gente fez o desmame noturno. De manhã cedo ele acordava. Eu lembro que a mãe chorou quando ela me trouxe ele no retorno. Ela chegou a se emocionar. Ela falou, Juliana, eu não acreditei. Ele comeu uma tortinha de banana com ovo inteira de manhã. Porque ele não mamou à noite. Agora ele toma café da manhã. Ele comeu ovo, banana e aveia no café da manhã. Isso nunca aconteceu na vida dele. Então, o que acontecia? Esse bebê mamava de hora em hora à noite. Estava sempre saciado. E não tinha vontade de comer. Fora as questões diurnas. Então,
essa mãe tava errando, tentando acertar, era só isso. Ela tava tentando fazer o melhor. Ela errou sem querer, como a maioria das mães, né? Nós erramos sem querer, a gente quer o melhor caminho. Então, é importante ter um profissional para guiar, para orientar, sem sofrimento. Né? Nossa, que top, né? Essa dupla tá demais, até Até combinando. combinando de roupa. Nós estamos com paleta de cores Gente, iguais. não foi combinado, viu? Não foi foi. combinado. Depois que eu falei, que isso? A gente tá igual aí, ó. Ai, que delícia, né? Poder conversar desse assunto que a gente ama e ter essa oportunidade. Quando eu fui criar o podcast Bicho Papinha, eu fiquei muito feliz que eu passei a minha infância escutando rádio. E eu adorava escutar aquele pessoal que mandava as cartas para o rádio e o radialista contava, aqui essa carta que está pedindo uma sugestão, contando o caso da família. E eu ficava ali sentada com o radinho do lado, escutando. Menina, adorava o rádio, né? Então eu falo que isso é um rádio, né? O podcast é um rádio, Exatamente, né? é uma E a gente delícia, é uma né? delícia, né? Delícia. Ó, chegamos ao fim. Doutora Ju, faz um fechamento para nós aí. Gente, queria pontuar que somos defensoras assíduas do aleitamento e que a gente sim apoia ele e gostaria que ele fosse mantido pelo máximo de tempo num equilíbrio como ele tem que ser. Principal alimento até 1 ano, depois numa proporção reduzida com predomínio de alimentos, de refeições através de comida. E quanto mais ele estiver sendo mantido nessa proporção adequada, 70, 30, 20, 80, mais benefícios o bebê terá e a mãe também. Lembrando que o aleitamento prolongado protege uma mãe contra diabetes tipo 2, câncer de mama e câncer de endométrio. Então, assim, a gente precisa ter essas informações e saber que o equilíbrio é a chave da questão. Queria aproveitar e convidar todos os ouvintes do Bicho Papinha para também acompanharem o meu podcast que chama Café com Mamá. Ai, que delícia! Que a gente fala muito sobre aleitamento lá. Ai, que ótimo! E Café com Mamá também foi um sonho meu, que não foi bem foi quase igual ao seu, não era bem de rádio. Eu sonhava quando era criança em ser entrevistada, achava o máximo. Eu brincava com as minhas amigas e colocava as pautas. Eu quero ser entrevistada, eu quero ser apresentadora de TV, enfim. Quero ser entrevistada e entrevistar. E também foi um sonho de criança. E o Café com Mamá, a gente fala muito sobre aleitamento. No Agosto Dourado de 2023, a gente teve o mês inteiro de episódios só sobre profissionais de banco de leite, consultoria de amamentação. Foi muito legal. E a gente fala sobre coisas relacionadas à maternidade de maneira geral. Então, deixa o convite aí para todo mundo também ouvir o Café com Mamá. Ai, que ótimo. Muito obrigada. Imagina. Qualquer dúvida, entre em contato no nosso Instagram, @bichopapinha.pod. Um grande abraço.